Glória a Deus por isso. Obrigado, Leandro, pastora Viviane também. Glória a Deus por isto. Você tem Bíblia aí, crente? Aleluia, glória a Deus. Boa, bonita essa caneca, né? Fala que nem no Jô lá, pode levar, tem para dar. Atos capítulo 16, não são um negócio em broma, né? Vamos lá, Atos capítulo 16. São quartas de paternidade o mês todo. E hoje eu vou ser um cara para abrir caminho aí para os irmãos que vêm, em nome de Jesus. Atos capítulo 16, amém? Os primeiros 5 versículos diz assim: Paulo também chegou a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Todos davam bom testemunho dele, todos os irmãos, em Listra e Icônio. Então Paulo quis que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que se observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim, diga comigo, e assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Tu és bom, Tu és lindo. Obrigado, Deus, por esse lugar e por todos os irmãos que aqui estão, meus irmãos. E que a Tua graça, Senhor, seja manifestada nesse lugar aqui hoje mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não sei se você percebeu, mas nunca na história a paternidade foi tão atacada. Amém? Quem o pessoal das redes sociais está vendo aí, né, o vucu-vucu, como diz por aí, que algumas empresas do ramo dos cosméticos arrumaram no Brasil aí, né? De inventar um pai, um novo modelo 2020, vamos dizer assim. Isso, querido, é parte de um grande plano, de um plano mundial, de atacar não somente uma figura, mas um posicionamento espiritual vital para as nossas vidas, que é a do Pai. Amém? Tanto na figura e na posição de Deus, que é Pai, amém? Mas também na figura familiar do Pai, aquela figura centralizadora, rompedora e que dá destino para nós, amém? E também na paternidade espiritual, que eu quero mexer um pouco nisso nessa noite. E a gente vê muitas vezes isso na igreja, né? A dificuldade que os irmãos têm de chamar muitas vezes de pai, né? Parece que pastor, fala, né? Então, Leandro, é difícil. Uma das questões que foram colocadas na nossa cabeça há muito tempo, porque entenda, irmãos, nesses dias, como diz a Escritura, o maligno não é aquele cara mais parecido com um dragão, com o Batman, aquela coisa feia, o capetão feio lá, cheio de cabeça e chifre. Não, não, não. A Bíblia diz o quê? Que hoje ele está vestido de luz. Amém? O diabo, vosso adversário, ele tá vestido de luz, de anjo de luz, de mensageiro de luz. Só que a luz dele não é a luz que dissipa as trevas. Amém? É a luz da autoiluminação. Quantos estão comigo? Cuidado, amados, com a autoiluminação, de achar que a sua, a minha, a nossa inteligência, por maior que seja, é superior à palavra de Deus, amém? É superior aos princípios eternos do Senhor. Então o maligno, ele vai fazer o quê? Como ele fez com Jesus, ele tem feito na igreja há muitos anos, o quê? Ele pega a palavra de Deus e torce ela e entrega para você.
Porque se aparecer aqui um cara ali agora, ali, não sei o que, vem aqui, vamos, sei lá, vamos usar essa droga, vamos fazer essa coisa, opa, esse negócio aí está errado. Mas se ele vier com a palavra de Deus, talvez muitos ainda não tenham discernimento espiritual de entender que mesmo ele citando o versículo, a essência não é do Pai. Quantos estão entendendo comigo aqui? Amém? Então aqui, ó, para você ver. Mas como que eu vou chamar um homem de pai? Eu já tenho meu pai lá, o seu Zé. E outra, hein? A Bíblia diz, foi Jesus que diz: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai. Preste atenção, irmão, se um só é o vosso pai, quem é o pai que está sendo falado? Deus, é o Abba, não é o Pater. Inclusive, eu creio, né, todos aqui já chamaram um homem de pai um dia na sua vida, eu creio, alguns até, enfim. E não era pecado você chamar o seu pai lá, o seu pai biológico de pai, amém? Porque aquilo que Jesus está se referindo, a que ninguém chameis de pai, é a que ninguém você deve comparar a Deus, porque Deus é único, amém, amados? Então, essa já caiu por terra. 2, quem é que te fala nessa noite? Cara, eu tive um problema enorme com orfandade, filho de pais separados desde cedo, não vou contar a história aqui, porque enfim, temos que correr aí. Mas assim, dos 10 anos para frente, sem a presença paterna dentro da minha casa, quantos podem entender o que é isso? Sem pai, sem a referência que me aponta, que me dá destino, amém? Então, o que aconteceu comigo? Entre tantos, escute, irmão, entre tantos traumas e bloqueios que foram gerados dentro de mim, um dos principais é que pai para mim não é legal. Então, quando eu fui achado pelo Senhor e me converti, e tive os primeiros contatos com a questão da paternidade espiritual, a minha primeira reação foi rejeitar. Quando eu me converti, sabe quando que eu entrava numa igreja, assim, casa de paternidade, não vou entrar que só tem herege dentro desse negócio aí. Que pai espiritual da onde? Sai fora. E toda pessoa, escute, toda pessoa que sendo cristão, tem traumas e bloqueios na sua vida passada, com relação à paternidade, ele vai fazer como todo bom religioso faz, ele vai buscar bases bíblicas para não viver a vontade de Deus para ele. Quantos estão me entendendo? Então, irmão, eu me armei de todos os versículos que você pode achar contra esse negócio de paternidade espiritual. Um deles, que isso é uma nova doutrina. Primeiro, irmão, paternidade espiritual não é doutrina, é posicionamento, é alinhamento. Paternidade espiritual não é vocês estão inventando um novo ministério. Um pai espiritual, ele não participa dos 5 ministérios. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4 a seguinte coisa: que na igreja vocês tinham muitos líderes, muitos mestres, mas poucos pais. Sabe o que ele está falando? Número 1, primeiro ele está fazendo a divisão entre ministério da igreja, entre a posição espiritual de pai. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? E ele está fazendo uma declaração: olha, glória a Deus pelos nossos líderes, eles são importantes, maravilhosos, 5 ministérios, eu faço parte deles, louvado seja Deus. Mas existe uma outra coisa, existe um outro posicionamento. Eu acho que você deve lembrar, quem é pai e mãe que deve ter participado disso, como eu já participei várias vezes. Vem lá um bilhetinho na agenda dos nossos filhos, escrito assim mais ou menos, dia 20, 17 horas, na escola tal, reunião de pais e mestres. Sabe por quê? Porque aquilo que, irmão, veja só, Deus não quer só instruir você, Deus não quer só ensinar você. O apóstolo Paulo diz assim,
que o nosso dever era apresentar todo homem perfeito em Cristo. Perfeito vem da palavra grega teleios, que significa completo. E por mais que você tenha um ensino fantástico dentro da igreja, que você tenha feito um curso de teologia, 2 ou 3, a paternidade espiritual não está baseada em aprender mais, mas sim ser tocado e ministrado por Deus numa outra área da tua vida. Quantos estão entendendo comigo aqui, irmãos? Vou te dar o meu próprio exemplo. Depois de muito tempo, com o entendimento que o Espírito Santo foi me dando, eu fui me recordando do meu relacionamento com meu pai biológico. E meu pai biológico, das poucas lembranças que eu tenho, era um homem que chegava às 6 horas da tarde, cansado do trabalho, sempre foi um homem muito trabalhador, eu amo meu pai. E ele chegava e ele se assentava na cabeceira da mesa, minha mãe colocava a comida, ele assistia o Jornal Nacional, tudo em silêncio. Acabava a comida, acabava o jornal, ele se retirava para descansar. Eu não tenho lembranças de ensinos do meu pai, quantos estão entendendo? Sabe, vem cá filho, eu vou te ensinar matemática, português, geografia, vou te ensinar a fazer um barquinho, um aviãozinho de papel, alguma coisa. Eu não tenho lembrança disso. E isso gerou em mim o quê? Pô, meu pai nunca me ensinou nada, porque eu pensava que a paternidade se resume a... O Leandro vai ensinar mais coisas para mim, né? Então eu vou começar o relacionamento de paternidade espiritual com o Leandro, e aí ele deve ensinar uma coisa assim em hebraico agora para mim, que eu não sei. Preste atenção. O meu pai, o seu Zé, na cabeceira da mesa da minha casa, nunca foi um homem que me ensinou muitas coisas. Escute, mas quando eu olhava para ele, eu sentia paz, eu sentia segurança e eu sentia amor. Quantos estão entendendo? Eu sentia. Ele não me ensinava um monte de coisas de expressão matemática, mas eu olhava e eu sentia que a minha casa estava protegida e segura. Por quê? Porque o meu pai estava lá. Quantos estão entendendo? Então, muitas pessoas têm problemas com a relação de paternidade espiritual, porque ele pensa que tem um novo professor que vai me ensinar a chegar em tal lugar. Quantos podem entender? E às vezes não. O Leandro falou agora aqui de José. Cara, é um dos homens mais fantásticos que já houveram na história do mundo. A Bíblia fala tão pouco sobre ele, mas devia ser um dos homens mais fantásticos que já caminharam sobre a terra. Sabe por quê? Porque quem corria dentro da casa dele era Deus. Imaginou José, irmão? Chegando da carpintaria, arrumando aquela coisa, daqui a pouco Deus passa correndo. O cara devia ficar assim, ó. Será que eu estou ensinando certo para Deus? Pense no desespero. Pense no desespero de José. Pense. Hoje eu vou ensinar para Deus a Bíblia. Vai ver na cabeça do cara. Vocês estão comigo? Então, uma das coisas que assombrava o meu coração, porque eu tenho pai espiritual, apóstolo Cristiano lá em Taubaté, e eu tenho filhos espirituais. Um deles está ali, o pastor Eduardo. Mas quantas vezes eu me senti não pronto, eu me senti inadequado, eu não me senti à altura do desafio de ser pai espiritual. Aí Deus falou assim: larga a mão de ser bobo, rapaz. Eu peguei José e ele ficava desesperado comigo. José era um homem tão fantástico que ele ensinou a profissão para Deus, cara. Porque a Bíblia diz que Jesus era chamado filho do carpinteiro. E em outro versículo de Lucas, ele era chamado de carpinteiro. Agora pense, José pegando a madeira, chamando Jesus, fala: vem cá que eu vou te ensinar a trabalhar. E Jesus deve estar olhando assim, fala assim: eu fiz você, a madeira e tudo aqui. E aí ele lá com um formão assim, com aquela, como é que é aquele negócio? Não é formão que chama aquela? Plaina, e Jesus assim, ó: pai, espera só um pouquinho. Uma outra coisa, Jesus e José não eram marceneiros, eles eram carpinteiros, é diferente.
marceneiros fazem móveis, carpinteiros fazem casas, colunas de madeira. Sabe o que é isso? É um modelo da paternidade espiritual. O modelo da paternidade espiritual não está à nossa disposição para trazer enfeites para a sua vida, mas sim para trazer fundamentos para a sua vida. É viga, é coluna, é isso que o carpinteiro faz. Quantos estão comigo, irmãos? Mas às vezes eu fico pensando, coitado do Zé, com Jesus lá. Ele era foi um homem fantástico, com certeza. Era um homem que ouvia Deus. Quando Jesus era recém-nascido, Deus apareceu através do anjo para José e disse assim, pega esse menino e foge para o Egito, porque o Herodes está chegando aí. Ele pega e vai para o Egito. Muito tempo depois, o anjo Gabriel vai lá e fala com José, fala o quê? Volta para Israel, porque aqueles que eram perseguidores do menino já morreram. José pega e volta e cumpre uma profecia: do Egito chamei meu filho. José era um homem que ouvia Deus. Pais espirituais são homens que ouvem a Deus e movimentam com você. Não tem muito a ver com o ensino, se você vai ser ensinado ou não. É uma presença modelar. Sabe por quê? Estar alinhado em paternidade espiritual, irmão, não é, deixa eu ver se eu quero, se eu não quero, acho que eu vou. Aí deixa eu passar essas 4 quarta-feiras, aí lá na última eu vou deixar de ser bobo, rapaz. A paternidade espiritual não é sobre a sua necessidade ou não. É sobre demonstrar um modelo ao mundo. Não tem nada a ver com necessidade. Deixa eu ver se eu sei Bíblia. Eu sei mais Bíblia que o Leandro. Fiz 3 cursos. Ele fez 2,5. Eu fiz 3. Eu tenho mais dinheiro. Eu moro sabe, eu começo a cometer um erro grave. E o erro é esse aqui. Deixa eu medi-lo. Deixa eu ficar medindo ele. Deixa eu ficar medindo o pai da casa aqui. Se ele for muito melhor do que eu, aí eu me coloco como filho. Porque daí sim, como que eu vou me colocar como filho, como uma pessoa que eu considero menor do que eu? Pergunta clássica, quem conseguir responder, responda. José era maior do que Jesus no quê? Se o Deus Pai fez o seu filho nascer numa família, e a Bíblia diz que Jesus lhes era submisso em tudo, se o próprio Deus vivo nasceu numa família, porque José não era pai dele, amém? Não era, mas era. Quantos estão entendendo? Só quem é crente entende essa. José não era o pai dele, José sempre soube, mas ele estava posicionado para representar quem? José nunca foi maior que Jesus. Jesus é o criador de José, mas eles estavam ali cumprindo toda a lei e revelando o modelo celestial. O reino de Deus não é um reino de patrão e servos, não é um reino de capitão e soldado. O reino de Deus é um reino de pai e filhos. Por isso que você tem a sua família. Família é exemplo modelar de quem Deus é: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade perfeita de amor indivisível. Isso é a família. O Pai é Deus. Por que você acha que Jesus foi enviado como filho, sendo Deus? Para que todo aquele que olhasse para o... Porque quando você olha para o filho, você pergunta o quê? Quem é o seu? E quando você olha o pai, você é pai, mas você é pai de quem? Do filho. E você é filho de quem? Do pai. Um revela o outro, está entendendo, irmãos? E você revela quem? Aí revela eu mesmo. Eu me revelo. Cuidado, irmão, isso é perigoso. Quantos estão entendendo?
Cara, andar na casa, vocês estão dentro da casa de paternidade. Não é possível que talvez exista alguém aqui que ainda está meio assim, ó. Eu estou indo aí, né, na igreja. Mas esse negócio de pai eu não vou. Você tem bloqueio, cara. Você tem problema e Jesus te trouxe aqui hoje, porque hoje é o seu dia. Eu sei do que eu estou falando. O cara mais treta era eu, irmão. Eu ouvi esse negócio de pai, pode sumir. Só que quando eu me alinhei em paternidade, o espírito da paternidade curou o meu coração e eu voltei a falar com meu pai biológico, porque eu não falava com ele. Eu não gostava dele. Eu tinha raiva dele. Porque na minha cabeça ele abandonou a minha família. Quantos estão entendendo? Então tudo que tinha a ver com o negócio de pai eu saía fora. Então por isso que a paternidade é tão atacada. O Satanás ele tem ódio do negócio de pai. Sabe por quê? Porque ele é um saramundengo que não tem pai. Uma porcaria de um anjo caído, que tem poder, ele faz fogo, ele atenta os outros, mas pai não tem. E eu tenho pai. Aleluia, irmão. E você também. Vai para lá, o diabo. Inclusive, Satanás conhece Deus, mas ele não pode conhecer o Pai. Você pode. Ah, mas tá bom, eu só tenho Deus lá no altão. Lá no altão. Quantas e quantas e quantas vezes Paulo, Pedro e João chamam nas epístolas a igreja de meus filhos, Timóteo, meu filho na fé, Tito, meu filho na fé. João fala para a igreja, meus filhinhos, a quem eu gerei, com dores de parto, através da palavra. Então, eu não tenho nenhuma necessidade, não tenho trauma, não tenho nada. Então, para que eu vou andar em paternidade? Se você já é uma pessoa realmente completa, resolvida na sua identidade, é aí que você tem que se alinhar. Sabe por quê? Mostrar o modelo ao mundo. Revelar como Deus é. Paternidade revela como Deus é. Jesus não está em outro lugar, Deus está para lá, o Espírito Santo está em outra cidade. Não, eles são um. Quantos podem entender isso aqui? Alguém aqui, eu não vou falar, né, mas assim, você já viu, o negócio é tão, a cultura nossa é tão bagunçada, só para você ter uma base, que até os filmes, já viu os filmes mais famosos, como não tem pai na parada? Difícil. Os filmes que mais atraem a juventude. Um tempo atrás aí, eu fui convidado para ministrar num culto de jovens, de uma igreja lá em Taubaté. E aí estava me preparando, cheguei lá, não era de jovem, era de adolescente, mano. Era negro. Pastor, o cara dava uma estrela aqui, o moleque. Eu falei, cara, e agora, velho? Já tinha preparado uma coisinha assim mais densa, né? Tudo assim, tio, o que é que você vai pregar, tio? Saca? Eu falei, e agora, Jesus? Vai ver no Espírito Santo, irmão. Eu sentei assim e falei, e agora, pai? O que eu vou fazer? Irmão, não sei se você acreditar nisso. Deus falou assim, fala para eles do Batman e do Homem-Aranha. E eu comecei a falar, irmão. Você lembra do Batman? Sabe quem que é o Batman? É um menino traumatizado que não tem? E o Homem-Aranha? Quem é o pai do Homem-Aranha? Quem é o pai do Super-Homem? Quem é o pai de toda essa galera, irmão? Nunca tem pai, sabe por quê? Porque tem um ensino de trevas bem fino passando por debaixo, falando assim, tenha poder sem controle. Quantos estão comigo? Você é poderoso, faça o que você quiser, você é o Superman. Quem é a pessoa que norteia as suas atitudes? Não tem, eu saio voando, cara. Isso na cabeça de jovens e adolescentes. Por isso nunca na história houveram tantos problemas entre jovens e adolescentes e os seus. Por isso que eles estão sempre em conflito, porque todas as mensagens na TV, na internet, o quê? Poder, 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 liberdade, liberdade, liberdade. Mas tem um pai, não, controle não, limite não, nada, isso aí não, sai fora, não. Você lembra do Moisés? Moisés é o nosso herói, Moisés é o nosso herói, beleza, Moisés é um grande homem de Deus. Qual é o nome do pai do Moisés? Só aparece uma vez na Bíblia. Um nome esquisito, Anrão, olha o nome do cara. Parece o cara, irmão, você está aí?
O nome do pai do Moisés aparece uma vez só. Moisés era um homem cercado de mulheres. Você já prestou atenção? Joquebede, a mãe, fez um negócio. Cadê o pai do cara? Ela pegou, os egípcios estão vindo aí, põe no cestinho. A Bíblia diz que Joquebede que fazia isso. Botou no rio, cadê o pai do menino? Quem seguiu ele no rio? Miriam, a irmã. Quem achou lá na outra ponta do rio? A filha da filha de Faraó. Quem criou depois? A mãe. Cadê o pai do cara? Ele foi criado sem referência. Você sabia que a maioria das aventuras de Êxodo, que ele está abrindo o mar, que ele está arrepiando, ele não fazia junto com a família dele, ele estava separado da esposa dele? Lá na frente que aparece o Jetro, o sogro. Ô rapaz, tá aqui, ó, aí ó. Casou aqui, você casou 10, ô rapaz, casou. Era para você levar minha filha, você deixou para trás. Tá aqui, você abriu o mar, aleluia, você fez tudo aí, mas tá aí. Toma, eis que é tua, esta filha minha. A vida de Moisés começa a entrar no eixo quando Jetro começa a ser o seu pai espiritual. Falou, rapaz, isso que você faz não está certo. Você é um sucesso na presença de todo mundo. Só que é o seguinte, esse negócio de levar todas as cargas sozinho não vai dar certo. Separa 70 homens, a unção vem sobre eles. Você conhece a história? Moisés foi o único cara da história de Israel que não circuncidou o seu filho. Só um homem pode circuncidar outro homem. No caso de Moisés, quem fez o serviço? Zípora. Ficou brava com ele, jogou para... Falou, tá aqui, nós vamos pegar aqui agora. Lê lá a Bíblia para você ver. Quando acaba o tempo de Moisés, Josué capítulo 1, que diz assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Todas as vezes que aparece o nome de Josué, pode ver, aparece que era Josué, filho de Num, servo de Moisés. É sempre colocada a sua filiação. Quantos estão entendendo? Enquanto Israel sempre teve um Deus pai, os profetas de Baal não tinham pai, só tinha mãe. Não tinha essa figura norteadora. Então, tá tudo, a coisa do mundo está tudo contaminado quanto à paternidade. E como eu falei no início, difícil chegar para um homem, para uma pessoa e se alinhar com ele em paternidade espiritual. Não, nós já temos ensinadores, glória a Deus por isso, temos pessoas que estão ensinando, aleluia, glória a Deus, cara, mas é o seguinte, o Espírito Santo está me aproximando de você, você é meu pai espiritual, é pai espiritual. Sabe por que muitos se frustram com a paternidade espiritual? Porque ele pensa que o pai espiritual vai cumprir os requisitos do pai biológico que o deixou quando tinha 10 anos. Quantos estão entendendo? Aí você já chega no relacionamento da paternidade com 5 bolsas de cimento, concreto e pedra e joga em cima do Leandro. Aí já começa, então nós vamos passear, né? Amanhã você é meu pai espiritual. Aí amanhã, 7 horas da manhã, eu estou lá na porta da casa do Leandro, você vai passear comigo hoje, né? Pega na minha mão e vamos, você vai me empurrar hoje de Velotrol. Ô amado, é paternidade espiritual, é no espírito, são as tratativas, são as posições, é a revelação de Deus como Pai, transformando todo o nosso ser além da nossa consciência e da nossa sabedoria, na forma e na posição de filhos. Muitos, escute irmão, diz assim em João 1,12: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Muitas vezes eu pensei isso aqui, eu já creio em Jesus, mas eu não vivia o poder de ser filho. Talvez você creia em Deus, e você crê em Deus. A pergunta não é essa, você vive o poder de ser filho? Pensa num pai e 2 filhos. Com um dos filhos, ele viveu toda adolescência, infância e juventude, amém? E o outro viveu separado. Aí tem o dia dos pais, domingo, vai todo mundo almoçar junto. Você é filho, amém?
mas a sua maneira de se sentar à mesa é diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto o outro está, e aí, velho, e aí, meu velhão, papai, você que abraça, e dá um beijo no pescoço do pai, ele vai, ele volta, ele abre a gelada, cara, ele está livre, porque ele está desfrutando da paternidade. O outro também é filho, mas ele está sentado assim, tudo bem, pai? Como é que está o senhor? Tudo bom? Deus quiser, no próximo Dia dos Pais eu volto. E ele fica olhando o outro filho, e fica até meio com raiva, igual o filho mais velho, lembra lá? Ele fica até meio assim, nossa, mas para que fazer isso? Já viu aqueles caras na igreja? Na hora da adoração? Meus irmãos assim, ó. Já viu? Que irmão, sou filho, mas não estou bem hoje, já viu? Para ficar assim, ó. E já viu o outro filho? O cara dá piroleta, adora, pula, bate palma, chora. Olha o filho do outro, ou o filho mais velho. É para que isso? Já viu isso? Nossa, man, vou sentar até para quê? Você fica batendo palma. Ele grita, né? Ele fala um negócio, fica meio, né? Para quê? Deus não é surdo, já viu isso aí? A questão não é essa. A questão é que um está desfrutando da presença do Pai, o outro ainda não. Os dois são filhos. Um desfruta totalmente da paternidade e o outro está dentro de casa. Qual deles é você? Mano, eu vivi anos e anos da minha vida de crente sem desfrutar de Deus como Pai e da paternidade espiritual, como ela é curadora, alinhadora. E você não sabe o que você está perdendo, irmão. Você não sabe o que você está perdendo. O que está te parando não são as dificuldades que você vê, é o seu orgulho. Eu te falo isso. Voltar para o texto, né? Para não falar que a gente não lê Bíblia, né, irmão? O Paulo chegou em Derbe, Listra. Quando ele chegou, já tinha um carinha crente lá. O cara é crente, lê para você ver. Ele já era conhecido como discípulo. Veja, irmão, ele não era crente, ele era discípulo. O cara junto com Jesus, amém? E não somente isso, ele tinha uma excelente reputação entre os irmãos. O cara já era. E não era só isso, não. A família dele era da igreja, porque a mãe era crente, a avó dele também era crente. A Bíblia diz que desde a infância ele já sabia as sagradas letras. Essa é a história de Timóteo. Mas você viu que tem uma vírgula aqui? Mas ele era filho de pai grego. Por que está isso aqui? Sabe por quê? Porque está assinalando que Timóteo era um jovem fantástico, mas lhe faltava uma coisa. Quando Paulo bateu o olho, ele falou: vou levar junto comigo. Porque eu vou ser pai espiritual desse cara. A paternidade espiritual, irmãos, ela é a posição da impartição. Sabe o que é impartir? Dar da essência que você tem de Deus dentro de você, sem nunca ter falta. Não é repartir, é impartir. Dar e compartilhar sem nunca ter falta. O Paulo falou: eu vou levar esse cara comigo. Só que quando Paulo vê isso, ele já fala, então é o seguinte, Timóteo aqui, os historiadores concordam que ele devia ter entre 17 e 20 anos, amém? Ele já não era um garotinho, um bebezinho. A circuncisão é o 8º dia do filho macho em Israel, era o bebê. Só que esse cara aqui já tinha 17 para cima, o cara já era desse tamanho. Agora imagina um homem chegando para outro homem e falar: vamos lá, meu filho, vamos andar comigo agora, você vai ser meu filho espiritual. Aquilo que Deus me der vai também para você. É mesmo? Então vamos fazer um curso? Não. Vamos fazer isso, aquilo? Não. Baixa as calças aí. Ó, Timóteo, Não vamos aprender
Sei que você fala italiano, né, Paulo? Falo. Fala grego, né, Paulo? Falo. Mas, entendeu? Põe aqui na mão de papai. Aquele que tiver acesso à sua intimidade, governa a sua vida. O Paulo não chegou, não ficou com rodeio, irmão. Ai, vamos lá, você vai ver, vem comigo, a gente vai passar em várias cidades, vamos apanhar pra caramba, vamos passar em várias cidades, a gente vai pregar em várias igrejas grandes. Eu te mostro, ai que legal. No final nós vamos tomar uma surra. Ele não foi com Timóteo para esse lado, olha, ser meu filho espiritual é muito legal, nós vamos aparecer em vídeos. Não, não foi. Ele falou, eu sei que você é crente, eu sei que a sua mãe é crente, eu sei que você tem um histórico nessa igreja, eu sei que você é um jovem fantástico. Abra a sua intimidade. E não somente abra a sua intimidade, mas deixe que o seu pai toque nela. Quantos estão comigo? Será feita em você a circuncisão para te proteger dos judeus. Era uma alusão à religiosidade. Quantos estão comigo aqui? Quem tiver acesso à sua intimidade terá controle sobre você. Não que o pai espiritual é um controlador, mas o pai espiritual ele entra justamente para quebrar controles de pecado, porque a maioria dos nossos pecados estão escondidos na nossa mais profunda intimidade. Aí entra o pai espiritual ali cirurgicamente e começa a ministrar você e começa a tratar você justamente no seu calcanhar de Aquiles. Quantos estão entendendo? Porque você sabe que nós podemos ser crentes fantásticos e maravilhosos aqui na comunhão, na congregação, mas aí dentro você pode estar guardando segredos terríveis. Quantos estão comigo? Pode haver trevas no seu coração, pode haver coisas que você nunca contou para ninguém, feridas, mágoas, traumas, irmãos, a gente sai para ministrar em coisas, em retiro de homens e culto de homens, a quantidade de homens que foram abusados na sua infância e guardam aquilo no mais profundo da sua intimidade. Enquanto não houver um pai espiritual, isto não é alinhado. Quantos estão entendendo? Quem governar a sua intimidade, governa você. Por isso, tantas pessoas, tantos homens, pai de família, homens assim, sabe, trabalhadores, tudo bem, presos nisso daqui. Deu para entender o que eu estou falando já ou não? Presos nisso aqui, ó. Homens de púlpito, homens fantásticos, presos nisso aqui. Aonde é que está o gancho da prisão? Na mais profunda intimidade. Por que que Deus colocou no órgão sexual do homem o seu sinal de aliança? Pense. Não é porque Deus falou assim, vou pegar o sinal onde dói. Não. Aquilo ali é um sinal profético de que nós precisamos dar toda a liberdade a Deus no mais profundo de nossa intimidade. Quantos estão comigo? E não se envergonhe. Eu sei, irmão, o diabo ele é terrível. O pensamento do mundo ele é terrível. Não, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai abrir os seus segredos? Como é que você vai deixar um homem, um pai espiritual, que essa história de pai espiritual vai tocar você assim tão profundamente? Como é que pode isso? Você já viu, né, irmão? Você já viu aquelas pinturas de Jesus? Que não sei nem quem é aquele cara, mas, né? Você viu aquelas pinturas da infância, da religião? Aquelas pinturas assim, né, de Jesus na cruz, você já viu? Aquela Jesus Cristo morto, sei lá como é que chama, é por aqui. Você passa em alguns lugares, tem aquelas pinturas, né? Pinturas lá na Capela Sistina, né? Lá em Itália tem. Aquelas pinturas, é coisa linda, né? Você vê lá Jesus assim, aquela cruz, prego, tal, coroa de espinho, aquela coisa, aí vai chegando aqui para baixo, tem uma tanguinha, você já viu? Tem uma cueca, você já viu ou não? Sim ou não, irmão? Está comigo aí? Você não está escandalizado não, né? Pô, Leandro, vai ficar, ele conserta. Tem aquela tanguinha, não tem? É para tapar o que aquilo?
órgão genital de Jesus, cara. Só que, na verdade, nunca houve aquele paninho. Se você tivesse há 2000 e poucos anos atrás, lá em Jerusalém naquele dia, e você passasse debaixo da cruz e olhasse para cima, sabe o que você veria? Você sabe o que você veria? Você já entendeu, né, irmão? Tem as crianças aí, você está entendendo comigo, né? Se você olhasse assim, desse aquela rabiada de olho assim, você ia ver, sabe o quê? Não tinha nada tampando Jesus, não. A cruz é um local de total exposição, ou senão não é cruz. Você está entendendo isso? A cruz liberta quando você é totalmente exposto à luz. Se botou tanguinha, irmão, Sabe quem colocou essa tanguinha em Jesus? Foi a religião. Sabe por quê? Para você não sentir vergonha. Ai, nossa! Você está entendendo? E já é um engano, tá vendo? Porque a exposição da intimidade de Jesus só revela que ele foi circuncidado no 8º dia. A exposição da intimidade de um filho só revela que ele tem aliança, não revela vergonha. Você está comigo? Se você pudesse olhar a intimidade de Jesus, você veria o sinal da circuncisão, porque Jesus, quando nasceu judeu, foi circuncidado no 8º dia, e o sinal da circuncisão é um sinal de quê? De aliança. Lembra do Davi? O Davi olhou no Golias, não sei o que ele viu, né, irmão? Esse ele é incircunciso, não sei como é que ele viu. Acho que o Golias estava pelado, né, Leandro? Eu não sei. Já imaginou um cara de 3 metros lá vai pedra? Ele é incircunciso, hein? Incircunciso filisteu. Eu tenho aliança, ele não tem. A exposição mais profunda da sua intimidade vai revelar com quem é que você tem aliança. Se era com o pecado ou se era com Deus. E eu quero te dizer, ainda que tenha sido até hoje com o pecado, a paternidade alinha você na santidade. É muito mais do que ensino, amém? É muito mais do que uma apostila, é muito mais do que vir aqui essa noite, é tocar na área mais profunda das nossas vidas. Só os pais espirituais podem fazer isso, só eles têm as chaves do coração. Mas Timóteo concordou. A Bíblia não diz que Paulo foi chegando com a faquinha assim, vem cá, menino. E ele, não, mãe, vó, eu sou crente já, não preciso disso. Ele não fez isso. Ele discerniu na hora. Você está vendo como a paternidade espiritual verdadeiramente alinha você? Tem de haver um pai posicionado como pai, mas também tem de haver a posição de filho. Não pode existir paternidade espiritual plena para você se você não se posiciona como um filho. Está chegando meu pai? Não. Agora é a hora que Deus quer me curar. Pode tocar na minha intimidade. Agora acabou. Eu não vou deixar outros governarem minha intimidade e governar a minha vida. A vergonha na cruz devia ser de Jesus. Sabe onde que devia estar aqueles paninhos? Assim, ó, em Jesus. Para ele não ver nem nada, nem ninguém. Mas não estava. Não estava em lugar nenhum. Quantos estão entendendo comigo aqui, irmãos? Timóteo era um jovem fantástico. Timóteo já estava na igreja. A família dele era crente. Ele poderia continuar na igreja como você, eu, talvez tantas pessoas. Fantástico, líder, vai, acontece, prega, canta, lindo, fantástico. Até chegar um pai espiritual e parar na frente dele. E no espírito você já começa a sentir que você tem que se alinhar com algo que é maior do que a sua liderança. Quanto você está entendendo? É algo que é maior do que você já sabe. É algo maior do que o livro que você comprou. Cara, eu estou numa casa de paternidade. Você não anda alinhado, o que está acontecendo comigo? Está aqui por causa do nome? Porque é legal?
O fato de você congregar aqui já é por si só uma mensagem de Deus para você. Você está na casa de paternidade, não é só para você ser um membro da igreja, mas é para você andar, se movimentar e ser alinhado como filho. Amém, amado? Ah, já sou membro. Ah, tá. Você congrega na onde? Paternidade. Tá, você congrega lá na casa de paternidade? É legal. Você se move como filho? Não. Estou esperando a hora de Deus falar comigo. Então a hora é hoje. Se coloque de pé. Se põe de pé, irmão. Para evitar aglomerações e por causa dessas coisas que você conhece bem, aonde você estiver, feche os seus olhos. Você está aí no meio, né, irmão? Até apagou a luz. Ó, você sumiu, hein? Pois assim muitos aqui têm vivido, talvez. No meio da multidão, lá no meião, no escurinho. Mas o seu pai viu você. Sabe por que Deus, o Pai, colocou no coração do pai dessa casa 4 quarta-feira de paternidade, conferência de paternidade, culto especial de domingo sobre paternidade? Não é porque ele não tem uma ideia melhor, não. Não é porque está sem criatividade, não. Deus está falando diretamente com você. Você tem vindo até aqui como um ótimo líder. Você tem vindo até aqui como um ótimo membro, dizimista, ofertante, traz as suas primícias. Mas existe mais. Receber o poder de ser feito filho. De começar a desfrutar. De olhar bem na cara do diabo, irmão, falar assim, ó, eu não tenho nada contigo e você não tem nada comigo. Sabe por quê? Porque eu não sou mais uma pessoa de segredos. Eu não sou mais uma pessoa que guarda coisas na sua intimidade. Eu tenho pai. O meu pai é à frente da minha casa. Ele me passa segurança. Só de eu ver o meu pai dentro da casa, eu já sei que é garantia de proteção, de segurança. Coisas são comunicadas ao meu espírito, coisas eternas. Eu já posso ser uma pessoa que transmite um modelo. Eu não sou simplesmente um crente. Eu não sou simplesmente como o fantástico Timóteo. Eu estou alinhado num nível mais profundo. Eu tenho um pai espiritual. Paulo disse assim, ó, a ninguém eu tenho em tanto valor quanto o meu filho Timóteo, a ponto de enviá-lo a vocês como a única pessoa que eu tenho, que eu sei que vai revelar a vocês exatamente a medida do meu coração. Cara, isso é tremendo. Isso deve ser o anseio do nosso coração. Você está na casa de paternidade. E como é bom isso. Quanto tempo eu perdi, irmão, com os meus traumas de paternidade biológica, de coisas não resolvidas, que eu trouxe para dentro da minha vida cristã evangélica. Você pode entender isso? Ei, irmão. Ei, irmão. Abra sua intimidade. Fala, pode entrar, pai. Eu estou cansado de lutar contra o teu espírito nesse lugar. Eu quero um pai. É tudo que eu preciso. Eu não quero mais outro professor, já tive fantásticos e maravilhosos. Eu não quero um outro instrutor. Eu não quero um apóstolo, evangelista, mestre, isso já temos. Eu preciso de um alinhamento que traga paz, segurança e uma revelação mais profunda de quem Deus é. Pai. Meu orgulho me tirou do jardim